para o nosso assunto, esse aí é o túmulo, um dos túmulos dos profetas que eles mataram, apedrejaram e tudo mais. Então, quando ele chama a atenção, ele está chamando bastante. Então, vocês são serpente, a raça de víboras. 34, 35 e 36. Outra pessoa para ler. Isso. Então, veja bem que coisa interessante. Jesus está dizendo, eu vos enviarei. Já são os nossos amados irmãos. Foi o Tiago o primeiro a ser degolado, ser morto. O Estevão, que foi apedrejado até a morte. O próprio Paulo, depois que tem que fugir de uma cidade dentro de um cesto, porque se eles pegam Paulo, eles matavam Paulo. Paulo foi açoitado, diz ele que uma vez recebeu 3 quarentenas, menos 1. Para quem não sabe, é o seguinte. Se eles condenassem alguém a levar 40 chibatadas, dessas 40 chibatadas, não pode bater mais. Aí como é que eles faziam? Davam 39. Aí esperava um pouquinho, depois dava mais 39. Aí esperava mais um pouquinho, dava mais 39. Não chegou a 40. Então, quando Paulo, se um dia foi necessário fazer isso, eu levo em mim a marca de Cristo e abriu a camisa para mostrar, imagine o que ele mostrou. Quando alguém pediu uma carta, cadê sua carta de apresentação? Talvez abrir, eu sou a carta. E muitas vezes nós somos essa carta sim. No princípio da nossa conversão, uma garatuja. Quem é que lembra o que é garatuja? A irmã Tânia deve estar acostumada com as garatujas, né, das crianças lá, que fica rabiscando, aquele tem tudo rabiscado. Nós somos uma carta escrita, toda rabiscada. Aí apaga um impropério aqui, apaga um erro ali, apaga uma outra coisa ali, corrige outra aqui, escreve melhor acolá. Quando pensa que não, a carta da nossa vida está bem escrita de jeito que dá para interpretar quem nós somos como testemunho de Jesus em nossas vidas. Então, muitos foram perseguidos e mortos. Então, a gente já pode lembrar lá, é só ler Atos dos Apóstolos. A gente lê Atos dos Apóstolos, vê tudinho que Jesus falou aqui, nesse versículo que foi ali, 34, ele bota o 34 ali, ó. Matareis, crucificarei a outro deles, açoitarei nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade. Às vezes os discípulos de Jesus, os apóstolos, chegavam numa cidade para pregar, a sinagoga lá já estava avisada para não receber. Teve uma vez que Paulo teve que alugar um ponto para poder pregar e falar, porque eles estavam proibindo de falar. Isso aqui já é profecia do que ia acontecer logo daqui a uns dias ia começar. Daqui a um tempo ia começar. Então, é uma coisa muito séria. 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. E agora começou. Lucas 11, 51. Nós vamos ver aqui porque é que alguns dizem que esse nome aí, Zacarias, filho de Baraquias, devia ser alguma glosa marginal ali. Algo colocado ali que foi inserido no texto. 11:51 de Lucas. Quem achar, vamos ler. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Então veja bem, vocês estão fazendo igual aqueles no passado, e o que vocês estão fazendo vai ser requerido agora. Por isso a destruição de Jerusalém 30 e poucos anos depois. Aí não falou que é filho de Baraquias, só falou que é o Zacarias, que é a mesma história que a gente está falando de Crônicas. Então, é importante a gente entender essas coisas, compreendermos do que é que está se passando, como que é isso aí. Então,
Zacarias significa Deus é famoso, Deus é renomado, ou Deus é lembrado. Então, é um nome importante quando ele cita. Outra coisa, ele citou Abel, o justo. Quer dizer, o primeiro a morrer porque ofereceu sacrifício e holocausto a Deus. E foi aceito por Deus. Foi o Abel. Aí esse Zacarias, ele está chamando a atenção do assunto, nós já vamos ver já por que ele pode ter citado esse moço aí. Mas primeiro nós vamos fazer uma leitura aqui, Esdras 5, Esdras 5 está falando do Zacarias. Esse Zacarias é da reconstrução do templo. Tem praticamente 300 anos, de 300 para 400 anos de diferença do Zacarias de 2 Crônicas 24 que a gente está lendo. Se alguém tiver alguma dúvida dessa sequência que a gente está dando, levanta a mão e pergunta, viu? Não fique com dúvida, não. Esdras 5, verso 1. Olha aí, ó. Quem vai ler? Faz favor. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Viu aqui, profeta Ageu e o profeta Zacarias são contemporâneos, eles estão juntos lá. Os dois é que estão perto de Zorobabel quando vai levantar o prumo para botar a pedra fundamental da reconstrução do templo junto com o sumo sacerdote Jesus. Estes se alegraram quando viram o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que são enviados em toda a terra. Esse Ageu e esse Zacarias. Só que agora falou que ele é filho de Ido. No Zacarias 1:1 diz que ele é filho de Baraquias, filho de Ido. Aí, então, o Ido é o que do Zacarias? O Ido é avô do profeta Zacarias do tempo da reconstrução do templo. E por que está o nome do avô e o nome dele? Porque o Baraquias, pai dele, não foi levantado líder, chefe ali do clã da família para representar. Quem foi o neto. Lembra que a gente já falou que até nas genealogias da Bíblia, às vezes tem partes que fala fulano, filho do Beltrano, filho do Beltrano, e às vezes é avô, até mesmo bisavô. Não é filho direto. Né? Como diz em certo lugar, que Abraão pagou dízimo a Melquisedeque por Levi. Né? Abraão teve Isaac, que teve Jacó, Jacó que teve Levi, bisneto. O Levi é bisneto de Abraão. E aí todos, se você ler no hebraico, é que pagou pelo filho. Está entendendo? E o Levi é bisneto, porque é o descendente. Bota para nós aquela foto do comentário John Davis. Isso aí é um dicionário bíblico do John Davis. Ele vai fazer um comentário justamente desse Zacarias aí. Olha o que ele vai comentar. Olha aí, ó. Levanta um pouquinho, para aparecer o 2. É o 2 que tem que aparecer, tá no 1 aí, o 2. Mais um pedacinho para aparecer tudo aí. Ó, volta um pouquinho. Olha lá. Admitindo que Baraquias, pai do profeta, fosse filho de Ado, ou Ido na nossa versão, e que morresse antes do ano 520, sem chegar a ser chefe de uma família. Então o profeta Zacarias teria ficado na linha seguinte da sucessão. Por isso é que Esdras o chama de filho de Ido, ou Ado aí, né? Como seu sucessor e descendente. Mesmo que Baraquias fosse vivo, o seu nome podia ser omitido, porque só era necessário mencionar o nome do chefe da família a que pertencia, a fim de dar-lhe lugar entre as tribos de Israel. Aí depois entra a suposição de ter morrido, cativeiro, um monte de coisa. Então, era comum entre eles, na hora de apresentar essas genealogias, essas linhas do tempo, como está apresentando ali. Então, nós levamos em consideração alguns fatos, então eu quero apresentar aqui para a igreja, de que nós entendemos que o Zacarias, que Jesus está falando, é o de 2 Crônicas 24. Primeiro, que o relato bíblico é ele ser apedrejado e morto no lugar santo lá, no átrio do templo.
ele foi morto ali no pórtico e o altar, no ato do templo, que é a declaração que Jesus dá ali. Jesus falou, ele foi morto, vocês mataram ele assim, no livro de Mateus. No Lucas não está, Lucas só diz que é do profeta Zacarias. A outra questão é que existe um cânon bíblico hebraico. E aí agora nós vamos falar um pouquinho de Bíblia. Bibliografia. Veja bem. Cadê a sua Bíblia, Pacheco? Pacheco está aí não? Ah, está aí agora não. Cadê a sua Bíblia, Pacheco? Quer fazer uma pergunta? Dá a sua Bíblia aí, Pacheco. Essa Bíblia do Pacheco é uma Bíblia de Jerusalém. O Antigo Testamento dela é baseado no Antigo Testamento dos judeus que no ano 300 e pouquinho foram com Alexandre o Grande para o Egito, guerrear e vencer o faraó do Egito e dominar o Egito. Eles venceram, os gregos venceram, e lá então ficou um generalíssimo de Alexandre, que é o Ptolomeu. Um dos Ptolomaides falou para os judeus que estavam em Alexandria, na ilha de Elefantine, uma comunidade judaica forte, já judeus que já passou uma ou outra geração, já estão de fala grega, falaram assim, pega o livro sagrado que vocês têm, que é o Antigo Testamento, desses judeus que estão lá, e traduz para nós para o grego. Aí, segundo a tradição, juntou-se lá 72 judeus, 6 de cada tribo, isso é o que os judeus contam o que é. E cada um ficou separado numa salinha separada e cada um fez a tradução do livro do Gênesis ao Malaquias. Não é isso que é antes de Mateus? Do Gênesis ao Malaquias, o que eles tinham. Então, essa parte todinha para cá, isso aqui já é Novo Testamento, do Antigo Testamento todinha aqui, eles copiaram do hebraico para o grego. Como foram 72, segundo a tradição, deu-se o nome de Septuaginta, de septo, de 7, 70. Aí ficou Septuaginta. O que é? É a Bíblia que os judeus, os hebreus, tinham quando moravam no Egito, na cidade de Alexandria, numa ilha chamada Elefantine. Ponto. Quem fez isso? Eles. Começaram a fazer mais ou menos no ano 300 a.C. e acabou de ficar pronta mais ou menos no ano 163, 161 antes de Jesus nascer. Ponto. Essa é a Bíblia que é chamada Septuaginta. Essa de Jerusalém e tantas outras, como tem 7 livros a mais, a gente chama de Bíblia Católica, porque os católicos assumiram a partir de 1545, no Concílio de Trento, foi definido, essa é a Bíblia que nós vamos usar, porque deu muita discussão a respeito de uma outra Bíblia. Qual Bíblia? Pode pegar aqui, Pacheco, por favor. Qual Bíblia? Essa